Bom dia, gente linda. Bom dia, bom dia, bom dia. Um bom dia para vocês. Meu Deus, voltei ao horário normal. Bom dia, gente. Voltei ao horário normal. Graças a Deus, gente. Olha só. Deixa eu ir convidando mais pessoas aqui. Você que está entrando na nossa live agora, entra aqui e já manda o aviãozinho convidando mais pessoas para estar conosco. Já manda o aviãozinho para estar conosco aqui nesse dia, gente, maravilhosas, maravilhosos. Olha só, um bom dia, Hilda, bom dia, Janaína, bom dia, Thalita. Tô aqui convidando, gente, tava aqui convidando pessoas. Convida aí também, deixa eu organizar aqui o meu quadrinho aqui, né? Colocar aqui mais alinhado, porque senão, olha só aqui. Pronto. Bom dia, gente. Eu dei uma sumida, né? Tem momentos que precisa dar um refrigério para a alma, né? Nós estávamos aí num trabalho no método CIS, gente, foi desafiador dessa vez, hein? Meu Deus do céu. O método CIS é muita energia, muita energia espiritual, muita energia emocional, mas aqui tô de volta. Bom dia, Helenice, Tânia, Sandra. Olha só, tô aqui, gente, estamos aqui de novo. Ontem eu confesso pra vocês que eu não consegui acordar de novo, gente, tava pesado. Esses dias tava pesado. 4 noites aí seguidas perdendo a hora de sono, né? Com 24 horas na última noite, foi bem desafiador. E aí veio o cansaço físico, veio também uma carga espiritual. Não é quando nós não estamos bem fisicamente também, nós acabamos abrindo brechas, não é? E aí veio o cansaço físico, veio o cansaço espiritual, mas deu certo, gente. Tô aqui de novo. Vanessa, bom dia, bom dia. Eu ainda tô alinhando, vou ver o horário que eu vou conseguir mudar essas lives, porque realmente 6h45 tá ficando desafiador para eu fazer. Mas eu tô tentando achar um horário, gente. Essa agenda minha, meu Deus do céu, tô tentando achar um horário. Tá? Assim que eu achar um horário correto, eu vou comunicar a vocês. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia para que possamos agir com sabedoria para vivermos o nosso propósito. Olha que lindo a Helenice ali. Bom dia, Helenice. A Tânia e a Helenice passaram, deixa eu arrumar aqui o negócio, peraí. Passaram mensagens para mim, deixa eu só tirar um print aqui. A Tânia e a Helenice passaram mensagens para mim, gratidão pela mensagem de vocês, pela preocupação. Realmente, gente, acho que eu tô ficando velha, gente, 56 anos. Tô dando para ficar acordado muito tempo, não. É que, na verdade, eu acabei tendo que ir para Londrina de novo, não estava no script meu, né, e nem do diretor, eu precisei substituir um amigo, e aí foi um desafio, porque aí saiu tudo da rotina, e enfim. Mas passou, já estamos aqui e eu quero trazer para vocês algumas coisas, gente. Essa noite vocês viram que eu fiquei acordada? Gente, eu fui dormir 9 horas, falei, vou descansar. Quando foi 11h30, o meu anjo da guarda me acorda, gente. Eu tinha dormido 2h30 só. O meu anjo da guarda me acorda. Eliane, bom dia. Eliane, depois vai dar pra gente almoçar sexta-feira, tá? Já vou dar o recado aqui no ar. Sexta-feira a gente almoça, eu vou estar na Febracis, se puder ser no restaurante ali perto, a gente já almoça por ali. Combinado? Mas vai dar certo. Eu fiquei de te dar um retorno e lembrei a hora que eu tava rezando de madrugada. Eu falei, gente, não vai dar pra eu ligar pra ela agora. Bom dia, Márcia. Então, combinado, sexta-feira, se for lá por volta das 11h30, meio-dia, tá? Que às 2 horas eu tenho um cliente para atender e eu vou estar na Febracis, então se puder ser, a gente só combina os detalhes depois. Gente, fui dormir umas 9 horas, meu anjo da guarda me acorda 11h30. Parece que eu tinha dormido assim, parece que já era umas 4, 5 da manhã. Só que o que aconteceu? Eu comecei a rezar, comecei a ouvir louvor e nada de dormir. Fui para a cozinha, preparei o lanche já para amanhã, li livro, rezei, costurei, gente. Eu tinha umas coisas para costurar, sabe assim, arrumar um buraquinho, um negócio. Eu costurei, gente. Era 3 horas da manhã, eu tava costurando na madrugada, gente. Esse anjo da guarda hoje, ele tava me sacaneando. Então, bom dia, Val. Olha só, o anjo, gente, 3 horas da manhã eu costurando. Eu rezei, eu fiz lanche, eu costurei, eu li e nada de dormir. Quando foi 4h30 da manhã me deu sono, 4h30 da manhã.
E eu tava dormindo tão bem, gente, tão gostoso, com o ar-condicionado ligado, tava tão bem, o meu anjo me acordou. Aí fazer o quê, né? Ordens. E aí ele me mandou uma mensagem, escrevi aqui, ó. Olha aqui, dia 18/10, que foi essa madrugada, né? Às 2 da... Não, a hora que ele me acordou era uma meia-noite, 11 e pouco, era meia-noite e pouco eu tava escrevendo. Mas olha só, hoje o que eu tenho para trazer para vocês? O que eu tenho para trazer para vocês é a palavra que tá lá em Isaías. Olha só. Isaías capítulo 58, tá? Porque tava falando sobre o jejum. Muitas pessoas me perguntam sobre o jejum que eu faço. Mas olha que coisa importante, que é sempre bom ressaltar. Qual é o jejum que eu, Anice, faço? Eu já cheguei a fazer jejum de 24 horas, gente. Deixa eu colocar aqui, jejum. Eu já cheguei a fazer jejum de 24 horas. Mas eu confesso para vocês que é um desafio. Esse jejum de 24 horas você só vai conseguir fazer à medida que você for fazendo aos poucos, tá? Porque é desafiador. Eu, por exemplo, que eu tenho muito problema de pressão baixa, às vezes, né, então me cai a pressão se eu ficar sem comer muito tempo. Então eu tenho que tomar muito cuidado. O jejum que geralmente eu faço é assim, no dia que eu faço jejum, eu tiro o almoço, eu tomo um café mais magrinho, e eu gosto de café, então eu não tomo café. Então, além do jejum, eu faço também um pouco de sacrifício. Faço o jejum, tá? O jejum mesmo. Vou prender esse cabelo que tá muito calor. Eu faço o jejum mesmo, ou seja, tiro uma refeição, mas eu também, além de tirar uma refeição, o que eu faço? Além de tirar uma refeição, eu acabo tirando também o alimento que eu gosto. Então, por exemplo, eu tomo café da manhã mais magro, tá? Eu tomo um café da manhã assim um pouquinho mais magrinho. Tomo um café da manhã com uma fruta. Geralmente eu tiro aquilo que eu gosto. Mas aí, quando é no almoço, eu não almoço. E depois eu vou comer alguma coisa só depois das 3 da manhã. Das 3 da tarde, perdão. Das 3 da tarde. Então eu só vou comer alguma coisa lá depois das 3 da tarde, que é a hora da misericórdia. Então esse é o jejum que eu costumo fazer, tá? Para vocês entenderem. Faço o jejum, não almoço, aí eu tomo só água, água. Quando você fizer jejum, é importante você tomar muita água para hidratar, tá? Então não deixa de tomar água. E aí eu como depois da hora da misericórdia. Se eu tiver com cliente, às vezes eu não consigo comer 3 horas da tarde, depois das 3. Se eu estiver atendendo, às vezes eu vou comer depois das 6 da tarde. Olá, Tayana, bom dia, amada. Então, o que acontece? Eu acabo comendo, tomo um cafezinho magro, pulo o almoço, vou comer depois das 3 da tarde, mas se eu tiver com cliente, às vezes eu vou comer 4, 5, 6 da tarde. Então é importante você olhar se você não tem problema físico, se você não tem problema clínico, que impede você de fazer o jejum. Tá? Porque senão depois você vai adoecer o corpo. E não é isso que agrada a Deus. Né? Então olha só. Agora aqui em Isaías 58 tá falando do verdadeiro jejum. Olha só, gente, que eu vou ler para vocês, tá? Passais, olha só. Deixa eu pegar aqui. Ó. Desejam conhecer o comportamento que me agrada. Deus falando, tá? Informam-se junto a mim sobre as exigências da justiça. De que serve jejuar? Olha só a pergunta que Deus está falando, né? Através do profeta Isaías. De que serve jejuar, se com isso não vos importais? Mortificar-vos, se nisso não prestais atenção? E é que no dia do vosso jejum, olha só cuidais de vossos negócios e oprimis todos os vossos operários. Passais vossos jejuns em disputas e altercações, ferindo com o punho o pobre. Não é jejuando assim que fareis chegar lá em cima a vossa voz. Ou seja, não é assim que a sua oração será atendida, tá? O jejum que me agrada, porventura, consiste em um homem mortificar-se por um dia? Curvar a cabeça como um junco, deitar-se sobre o saco e cinza? Podeis chamar isso em jejum, um dia agradável ao Senhor? Sabeis qual é o jejum que eu aprecio? Aí vem a palavra de Deus. Ana, bom dia, Ana! Sabeis qual é o jejum que eu aprecio?
é romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. É repartir seu alimento com o esfaimado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos em lugar de desviar-se do seu semelhante. Então, tua luz surgirá como a aurora e tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. Tua justiça caminhará diante de ti e a glória do Senhor seguirá na tua retaguarda. Então, as tuas invocações o Senhor responderá e a teus gritos dirá: eis-me aqui. Se expulsardes da tua casa toda opressão, os gestos malévolos e as más conversações, se deres do teu pão ao faminto, se alimentares os pobres, tua luz se levantará na escuridão, e a tua noite resplandecerá como o dia pleno. O Senhor te guiará constantemente, Ele te alimentará no árido deserto e renovará o teu vigor. Serás como um jardim bem irrigado, como uma fonte de águas inesgotáveis. E aí Deus vem trazendo as promessas. Gente, Isaías capítulo 58. Nisso eu tenho dúvidas sobre o jejum. Então, o jejum físico, gente, é muito importante. Mas muito mais importante é nós termos o nosso coração trabalhado na humildade, né, tirando todo o orgulho, trabalhado no perdão. Então, o que Deus quer dizer aqui? De que adianta eu jejuar se eu não estiver seguindo os mandamentos, se eu não estiver dando comida ao pobre, ao desvalido, socorrendo, ajudando? Gente, quando nós pensamos nisso, não é o pobre que está fora da nossa casa, é o pobre que está dentro da nossa casa. Quantas famílias estão brigadas entre si? Quantas famílias estão destruídas por falta do perdão dentro da própria casa? Então, de que adianta eu fazer jejuns e orações dentro da igreja? Me cobrir, não é todo aquele tempo, fazia muito assim, jogava cinza, se cobria de saco. De que adianta eu fazer um jejum e uma oração se eu não tenho coragem de pedir perdão para o meu irmão? De que adianta jejum e oração se eu não tiver um coração humilhado perante Deus? De que adianta eu fazer jejum e oração se eu não reconhecer que eu estou errando em outras coisas? Então, o profeta Isaías, ele traz a necessidade de um coração contrito para fazer o jejum. Então, eu achei assim sensacional essa parte, porque ontem eu estava ouvindo em algum lugar, e eu não me lembro onde mais, falando justamente do profeta Isaías, que é um profeta que eu gosto muito. Vocês sabem que eu gosto do profeta Jeremias, Isaías também. Eu gosto dos livros dos reis, né? Sobre as rainhas também, as mulheres, as grandes mulheres da Bíblia. Mas aqui ele está falando sobre a necessidade de um jejum muito mais profundo do que o jejum apenas da carne, apenas da abstinência de alimento. Aqui ele está falando de um coração contrito, de um coração que precisa ser humilhado, que está na presença de Deus. Então, quando nós pensarmos em jejum, é claro que existem várias modalidades de jejum. Eu já coloquei aqui para vocês no Instituto Hesed, se você digitar jejuns, tipos de jejuns, você vai ter ali, desde esse jejum que eu falei para vocês, que é o que eu faço, até o jejum de 24 horas, que é feito a pão e água. Tá? Então existem vários tipos de jejum para você adequar da maneira que lhe convém. Só que o jejum que mais agrada a Deus é o jejum das palavras mal ditas, né? Jejum da fofoca, jejum do celular também, gente, porque hoje nós podemos fazer o jejum inclusive do celular, das redes sociais, né? Nisso, mas eu trabalho o dia inteiro com o celular. Ok, mas você pode se privar alguns momentos, fazer vou ficar 2 horas sem o celular, 3 horas sem o celular. Isso é importante também. Ontem mesmo eu fiquei atendendo e como eu estava ali em oração, vocês viram que eu postei pouquíssima coisa nos meus stories. Eu postei pouquíssima coisa. Postei só o que é necessário pela Febracis e postei uma outra coisa, mas eu fiquei quase sem mexer no celular. Eu fiquei em oração, porque eu estava num combate muito grande anteontem, foi um combate muito grande para mim. E aí eu fiquei realmente jejuando, vamos dizer assim, né? Tanto de palavras, como também de redes sociais. Tanto que eu fui ontem na Febracis e eu quase não conversei com ninguém. A Valzinha me passou mensagem: Amada, você veio aqui e não falou comigo, mas eu fui lá para atender um cliente e voltei embora.
Então eu evitei ontem de ficar conversando, porque realmente eu estava mais voltada para mim, para o meu interior, mais introspectiva, porque geralmente eu sou mais extrovertida, não é? Geralmente eu fico mais falando, conversando. Ontem eu estava muito mais introspectiva, muito mais introvertida, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu tava aqui reverberando algumas coisas. Então nós temos que entender que é importante o jejum, mas esse jejum da palavra, esse jejum também com o coração contrito. Porque senão você vai fazer um jejum de 24 horas, mas talvez não agrade tanto a Deus como se você tivesse feito um pequeno jejum de um coração arrependido, um coração humilhado, não é? Que vai lá e pede perdão. Gente, ontem foi muito legal. Eu atendi um coach ontem e nós finalizamos o processo ontem. Foi muito legal. Porque uma das coisas que ele me falou, ele falou, Nice, uma das coisas que eu ganhei, né? Eu sempre pergunto quais foram os ganhos durante o processo e tudo. Ele falou, um dos grandes ganhos, um dos grandes aprendizados que eu tive durante o processo foi de eu pedir perdão imediatamente quando eu errar. Olha que coisa linda, é um grande empresário, essa pessoa que eu finalizei o processo ontem, é um grande empresário, eles têm muitos funcionários, eles têm vários negócios. E Miriam, bom dia! E uma das coisas que ele falou, olha, um grande ganho que eu tive durante o processo de coaching, além, claro, ele falou, de ser mais focado, de ser mais determinado, de ser mais ousado, não é? Ele era muito retraído, de poder me posicionar, de toda essa disciplina, de entrar na academia. Gente, tudo isso ele começou dentro de um processo de coaching, de me posicionar mais, de entender mais de pessoas e tudo mais. Ele falou, um dos grandes ganhos foi eu me tornar agora uma pessoa mediadora. Ainda eu brinquei com ele, falei assim, você pode ser um diplomata agora. Porque ele aprendeu a negociar sem humilhar ninguém. Ele aprendeu a negociar, sabe, apaziguando os ânimos. Ele falou, e eu não tenho menor dificuldade hoje de pedir perdão para quem eu errei, para quem eu machuquei. Olha só que grande ganho que esse empresário teve durante o processo de coach dele, não é? Bom dia, Cirlei! Então, muitas vezes nós falamos do jejum, nossa, eu quero jejuar uma vez por semana, eu já cheguei a fazer jejum a semana inteira. Hoje, agora, esses tempos, eu não estou fazendo isso, mas eu costumo fazer pelo menos uma vez por semana um jejum, a não ser que eu esteja dando treinamento, aí realmente não é aconselhável, porque a gente tem uma energia muito grande, é muito puxado. Mas eu costumo fazer jejum pelo menos uma vez por semana. Mas não adianta fazer o jejum. O profeta Isaías está dizendo, gente, não sou eu, tá? É Deus, através do profeta Isaías, lá no capítulo 58. Se você quiser pegar o verdadeiro jejum, ó, tá aqui. Capítulo 58 do profeta Isaías. E ele está dizendo exatamente isso. O verdadeiro jejum, o jejum que me agrada, diz Deus, né? É aquele que você rompe as cadeias, desata as cordas, manda embora livres dos oprimidos, ou seja, reparte os alimentos, dá abrigo aos infelizes, veste os maltrapilhos, né? Olha só o que Deus está falando. É aquela caridade. Não é, Mara? É a caridade. Quando nós pensamos, gente, não existe nada maior do que a caridade. O amor que faz com que eu auxilie o outro. A palavra caridade na Bíblia, ela é sinônimo do amor. Porque quando eu amo verdadeiramente em atos, palavras e ações, eu vou perdoar, eu vou amar a pessoa de uma forma de ajudá-la, né? Nisso o amor é sentimento, já falei várias vezes, não é sentimento. O amor é aquele que eu vejo o outro necessitando, eu vou lá e socorro. É aquela pessoa, quando eu não quero perdoar e eu perdoo. Isso é uma maneira de amar. É quando eu não quero dar o perdão, porque muitas vezes a pessoa vem nos pedir perdão e a vontade é falar, não, você me machucou, você me magoou, não vou te perdoar, não. Mas na verdade o verdadeiro amor, ele é isso, a caridade, ela é isso. Eu vou perdoar, eu vou pedir perdão, eu vou ajudar os menos favorecidos, eu vou muitas vezes abrir mão de alguma coisa para mim em prol do outro. Aí sim eu posso fazer jejum e Deus vai se agradar da minha oração, desse sacrifício, não é? Por que Deus se agradou do sacrifício de Abel e não de Caim?
pelo coração puro de Abel. Pelo coração puro de Abel. Não foi pela oferta em si. Não é que um ofereceu, vou oferecer um sacrifício maior ou um sacrifício menor e Deus vai se agradar. Talvez Deus vai se agradar muito mais de você que faça um jejum, pequeno jejum, do que uma pessoa que faz o jejum de 24 horas. Porque a depender do nosso coração, porque Deus sonda o nosso coração. Gente, nós podemos mentir para qualquer um. Nós podemos enganar qualquer um. Mas nós não enganamos a Deus e nem a nós mesmos. Porque a nossa consciência nos acusa. Se nós fizermos alguma coisa errada, no fundo nós sabemos que estamos fazendo errado. Porque alguma coisa nos incomoda. A nossa consciência nos acusa, diz assim, opa, tá esquisito esse negócio. Não tá certo não. Quem aqui já não fez alguma coisa assim que não estava tão certo e de repente veio uma vozinha falando, não tá legal não, gente. Eu mesma, muitas vezes, a minha consciência me acusa. Então a tua consciência também te acusa quando você não está fazendo algo que é agradável a Deus. E, gente, a gente não engana Deus. Olá, Ana, não é Ana, nós percebemos, nós conseguimos perceber quando nós estamos desviando do caminho. E não estou falando de coisas grandes, não, às vezes nas pequenas coisas. Às vezes alguma coisa que nós não deveríamos ter falado e falamos imediatamente, a nossa consciência nos acusa e falou, deu ruim, hein? Não devia ter falado isso. Sabe aquela coisa assim, quando nós estamos no meio de muitas pessoas e de repente fala alguma coisa, soltou uma... não devia ter falado isso. A nossa consciência, ela nos acusa imediatamente, porque nós temos a graça de poder discernir o que é certo e errado. Então, nós sabemos o que é bom e agradável diante de Deus. E ali quando nós olhamos para o sacrifício de Caim e de Abel, Abel já começa que ele já oferece algo muito mais agradável, né? Um animal muito mais inteiro para Deus. Caim já oferece o pior. Só que Caim, além de tudo, invejoso. Ele inveja o irmão. Então o coração de Abel era um coração puro. O coração de Caim já tinha ali um pouco de inveja. Então é claro que o sacrifício de Abel agradou muito mais a Deus, não pelo sacrifício em si, não pela oferta em si, mas pelo coração puro de Abel. É como aquela viúva que ela vai e ela oferece lá umas moedinhas, né? Isso está no Novo Testamento, Jesus falando sobre isso. É muito mais agradável aquelas moedinhas que aquela pobre mulher vai e coloca na oferta, como oferta para Deus. É muito mais agradável, por quê? Porque ela ofereceu tudo que ela tinha. E ela ofereceu de bom coração. Agora, de nada adianta a pessoa oferecer milhões, esperando já algo em troca, ou oferecendo por oferecer para cumprir um preceito, para se aparecer diante da sociedade. Rosane, bom dia! Então, olha só, Deus sonda o nosso coração. Deus sonda as nossas intenções. Outro dia eu vi uma figurinha, eu achei tão engraçado. Pessoal, hoje tem figurinha para tudo, né? Nós estávamos num grupo e ali alguém escreveu, sabe quando escreve a mensagem já apaga? Aí alguém mandou uma figurinha assim, ó, Deus leu o que você escreveu. Não, Deus leu a mensagem que você apagou. Eu me matei de rir, porque eu falei, realmente, se fosse um xingamento, se fosse, eu não sei o que era, né? Porque não deu tempo da gente ler. Mas Deus vê, Deus sonda, ainda que eu não fale, Deus sonda a minha intenção. Ainda que eu não faça, Deus sonda a minha intenção. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos oferecendo para Deus. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos falando para o outro, oferecendo para o outro. Porque Deus, ele sonda. A nossa consciência nos acusa. Bom dia, Sumair. A nossa consciência nos acusa. Então, quando nós oferecemos um jejum para Deus, que nós estejamos com o coração livre, com o coração limpo, que nós possamos ter nos confessado, que nós possamos estar diante de Deus limpos, não é? Diante de Deus e dos irmãos. Gente, porque não adianta, vou repetir, bom dia, Giovana, não adianta nós fazermos jejum de 24 horas se o nosso coração estiver endurecido. Se o meu coração estiver assim, não perdoa o fulano. Eu não dou o perdão porque ele não merece. Você pode jejuar 24 horas, você pode morrer de fome, que isso não vai ser agradável a Deus. Deus se agrada muito mais de um coração contrito, humilhado, e um pequeno jejum, do que um jejum de 24 horas com o coração peludo.
né? Aquele coração peludo, aquele coração rancoroso. Então nós temos que fazer o quê? Isso está na Bíblia também, não vou lembrar o capítulo, o versículo, mas está dizendo que se você vai fazer uma oferta para Deus, que você vai primeiro se reconciliar com teu irmão. Nisso, o meu irmão não é aquele que está fora de casa, o meu irmão é aquele que está dentro da minha casa. É o meu marido, é minha esposa, são os meus filhos, são meus primos, são os meus irmãos. Gente, é desafiador viver em família. É desafiador viver em família. É um desafio. Só que é justamente na família que nós aprendemos a amar sem medida. É justamente na família que nós aprendemos a amar quando a gente tem vontade de pegar a pessoa e esfolar ela viva. É dentro da nossa família que nós aprendemos o verdadeiro amor em atos, palavras e ações. O amor ágape, não o amor sentimento, o amor comportamento. E eu já falei aqui em outras lives, eu não faço pela pessoa apenas, eu faço por amor a Deus. Nisso, mas eu não quero fazer, mas eu estou fazendo para Deus. Eu perdoo por amor a Deus. Eu dou perdão por amor a Deus. Eu amo aquela pessoa, eu faço, né? Eu dou um sorriso para aquela pessoa que eu não tenho vontade de sorrir para ela, por amor a Deus. Então o teu jejum, muito mais importante do que você saber qual é o tempo de jejum que eu tenho que fazer, é saber o meu jejum, ele vem carregado de amor, de caridade, de generosidade, ou é um jejum só pro forma, para as outras pessoas verem que eu estou jejuando? Não é? Olha só. Capítulo 58 do profeta Isaías. Olha só, de que serve jejuar, se com isso não vos importais? Passais vosso jejum em disputas, altercações, ferindo o pobre. Jejuando assim, acha que me agrada? Porventura consiste em um homem mortificar-se por um dia, o jejum? Curvar a sua cabeça? Não. Sabeis qual é o jejum que eu aprecio? É romper as cadeias injustas, é desatar as cordas do jugo, é mandar embora os livres e oprimidos, é mandar embora livres, né, os oprimidos, é quebrar toda espécie de jugo, é alimentar os esfaimados, é abrigar os infelizes, os desvalidos. Esse é o jejum que agrada a Deus. Ou seja, o jejum verdadeiramente que agrada a Deus é o jejum das boas ações e não das boas intenções. De boa intenção o inferno está cheio. São as boas ações. Uma boa intenção seguida de uma boa ação. Uma boa intenção seguida de uma má ação não vai agradar a Deus. E nas pequenas coisas que nós mostramos o amor a Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é a santa das pequenas coisas, das pequenas causas, dos pequenos gestos de amor. Santa Teresinha do Menino Jesus, salvo engano, ela faleceu com 24 anos, salvo engano. E Santa Teresinha do Menino Jesus, ela se santificou nas pequenas coisas. E ela dizia que a pequena alma dela, ela diz, o que agrada a Deus na minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e a minha pobreza. É a esperança cega, né, que eu tenho na sua misericórdia. Bom dia, Solange. Então, olha só, o que agrada a Deus são os nossos pequenos gestos diários em busca da santidade. São os nossos pequenos jejuns, mas seguidos de boas ações e não de boas intenções. O jejum que verdadeiramente agrada a Deus é aquele jejum junto com o coração contrito, com o coração humilde, reconhecendo a grandiosidade de Deus, mas também oferecendo a Ele pequenos sacrifícios. Senhor, eu vou mortificar a minha alma hoje, pedindo perdão para aquela pessoa. Vou mortificar a minha alma, perdoando a pessoa que me feriu. Por isso que o perdão é 70 vezes 7. Cada vez que eu me lembrar da pessoa que me magoou, eu falo, Senhor, eu decido perdoar. Gente, nunca se falou tanto em perdão. Nunca se falou tanto em perdão. De nada adianta, nós não receberemos a graça de Deus se nós tivermos um coração magoado, um coração com ódio, um coração com rancor. Bom dia, Eleilza, bom dia. Olha só, então que nós aprendamos o jejum, né? O verdadeiro jejum que agrada a Deus. O verdadeiro jejum, tá lá em capítulo
58 do profeta Isaías. E leia o trecho todo, tá? É de 1 a 14, são 14 versículos. Capítulo 58, de 1 a 14. Vai falar sobre o verdadeiro jejum. E é claro, se vocês quiserem, tem lá no Instituto Hesed as maneiras de fazer jejum, os modos de fazer jejum. Aí vai explicar, se eu não me engano, eles têm 6 ou 7 tipos de jejum. Né? O jejum mais completo é esse de 24 horas, mas a pessoa só pode fazer se realmente ela não tiver problema nenhum clínico, que tenha que tomar remédio e tudo mais. Então um jejum onde a tua saúde fique debilitada também não vai agradar a Deus. Nós temos que ter esse discernimento, né? Nós temos que ter esse entendimento, essa sabedoria de oferecer a Deus aquilo que realmente o agrada. Não aquilo para mostrar para os outros, não aquilo que eu acho que vai agradar. É pedir ao Espírito Santo. Essa noite eu postei, essa madrugada, né? Porque eu não dormi essa noite. Dormi pouquíssimo tempo. Do padre Christian Shankar. Ele ainda falando disso, né? Eu achei sensacional. Peça ao Espírito Santo. Ali ele ensina, né? Se você quiser ver o vídeo todo, é só clicar em cima do stories ali, manda para a página do padre Christian Shankar, ou alguém que publicou, que eu não me lembro. Ele falando, peça o discernimento ao Espírito Santo. Espírito Santo, né? Espírito, Pai, Filho, me ajuda, me mostra o que eu tenho que fazer. E aquilo que eu falei no início da live, não é que a Ana ainda respondeu que ela também tem isso. A nossa consciência vai falar se nós estamos fazendo certo ou errado. No fundo, gente, Deus deu esse discernimento para nós e nós sabemos quando nós estamos errando ou não. Não é, Harumi? Bom dia! Nós temos como discernir isso. Se nós estamos juntos com Deus, quando nós fizermos alguma coisa errada, quando nós falarmos uma palavra errada, Deus vai automaticamente nos corrigir. Filho, isso não está certo. Sempre vem a voz da nossa consciência dizendo o quê? Está errado o que você fez. E o padre Christian Shankar, ele fala, ele não precisa pedir para o Papa, para o padre, para saber, padre, será que eu estou no caminho certo? Você tem o Espírito Santo Paráclito. Quando Jesus aparece para os apóstolos, depois dele já ter ido dessa terra, não é? Fisicamente, ele fala, eis que eu vou, mas vou mandar para vocês o Paráclito, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, gente, é o que nos ajuda a discernir o que está correto ou não na nossa vida. E nós temos isso, nós podemos fazer uso desse Espírito Santo como nosso parceiro, nosso companheiro, para falar, Espírito Santo, me mostra. E a nossa consciência, gente, vai acusar. Quando nós fazemos alguma coisa errada, incomoda. E o orgulho muitas vezes nos impede de pedir perdão. O orgulho muitas vezes fala, não, larga a mão, faz de conta que não está vendo, mas aquilo fica aqui, fica travancando. E aí quando nós oferecemos um jejum, gente, não sei porque que eu rezo tanto, as coisas não melhoram, porque talvez você está só rezando, mas as ações não estão condizentes com a tua oração. E eu estou falando isso para você, estou falando para mim também. Quantas vezes que nós agimos de forma impensada e depois, pelo orgulho, não vou pedir perdão, não vou voltar atrás. Reconhecer o erro é sinal de sabedoria. Reconhecer o erro e pedir perdão é humildade, que quebra todo orgulho, que nos tira da mão do inimigo. A pessoa orgulhosa, ela é tomada pelo inimigo. A pessoa orgulhosa, ela vai sendo envolta numa capa de proteção que nada protege, né? Que simplesmente vai endurecendo o coração. A pessoa humilde, ela se abre às graças de Deus. Esse é o nosso desafio, nos reconhecer filhos de Deus, aprender a pedir perdão e perdoar, fazer um jejum com o coração limpo, não é? Esse é o nosso desafio, amar quem nos feriu, né? Pedir perdão e perdoar a quem nós magoamos e a quem nos magoou. Reconhecer muitas vezes que nós estamos errados, sim. Gente, o orgulho é a ruína. É a ruína, é bem isso, Helenice, é a ruína. O orgulho é algo que destrói qualquer casa, qualquer família. O orgulho destrói a nossa casa. O orgulho, gente, pensa assim, nos desconecta de Deus. O orgulho nos desconecta de Deus. Enquanto a humildade nos reconecta, nos enlaça com Deus. Olha só, a pessoa orgulhosa, ela vai fazendo isso aqui, ó.
ela vai fazendo isso aqui, ela vai se afastando de Deus. Ela vai se afastando. Sabe aquele desenho que tem na Capela Sistina, de Deus assim com o dedo e o homem tentando tocar? Deus, ele quer se aproximar de nós, mas nós não queremos nos aproximar dele. Aquela figura de Michelangelo, né, que Michelangelo pintou, Deus tentando tocar o dedo do homem, porque na verdade não é o homem tentando tocar o dedo de Deus, é Deus tentando tocar o homem e o homem afastado. Aquilo lá representa o nosso afastamento de Deus e não a nossa tentativa de chegar a Deus, porque Deus está sempre ali para nós. Nós é que nos afastamos dele através dos pecados. Bom dia, Marcelo. Então, olha só, que nós possamos tocar o dedo de Deus, que nós possamos quebrar todo o orgulho, aprender a pedir perdão, né? Treinar, isso é treino, gente, é treino. No começo é desafio. Quem fez o método CIS é trabalhado muito isso dentro, né? A Harumi já fez aqui, a Helenice, a Eliane vai fazer comigo mês que vem. O método CIS lá em São Paulo é trabalhado muito o perdão. Gente, a coisa mais linda quando chega no último dia do método CIS e você vê as pessoas com a cara assim, sabe, o rosto assim iluminado. A pessoa chega com aquela cara carrancuda, com a boca arqueada assim para baixo, com os olhos. Eu costumo ler a pessoa, eu abro a foto da pessoa para olhar. Eu costumo fazer essa leitura facial. E ontem ainda eu peguei 2 fotos de 2 pessoas. Uma hora que eu abri, eu falei, medo. Medo. Essa pessoa tem medo. E a pessoa que estava ali me mostrando a foto falou, confirmo. E a outra, uma pessoa assim, com muita desconfiança. E é tão legal quando no último dia do método CIS você olha para o rosto das pessoas e está transfigurado. Transfigurado. A pessoa, ela entra carrancuda, ela entra cheia de dor e ela sai de lá assim, iluminada, agraciada. É a coisa mais linda quando nós vemos isso. A transformação externa, quando você transforma o teu interior. Bom dia, Danusa. É lindo quando você vê que a pessoa ela entrou de um jeito, 4 dias depois ela sai completamente transfigurada. Porque ali foi trabalhado as emoções, foi trabalhado o perdão, é trabalhado muito forte o perdão dentro do método CIS. E foi uma coisa que eu aprendi lá em 2018, lembra? Vai fazer agora. Gente, hoje é dia 19, não, amanhã vai fazer 5 anos que eu fiz o meu primeiro método CIS. Amanhã. 19, 20 e 21, aquele tempo era 3 dias. Amanhã vai fazer 5 anos que eu comecei nessa jornada de transformação de mim mesma. Porque eu achava que todo mundo estava errado e eu não. Quando no fundo eu que estava errada. Né? E quando eu comecei a mudar, a transformar a minha vida, começou a mudar a vida de outras pessoas ao meu redor. Então, tudo isso nós precisamos trabalhar em nós. De nada agrada um jejum para Deus se nós não trabalharmos o nosso coração. Quebrantar o nosso coração, né? Tirar todo orgulho, toda raiva, toda mágoa que desfigura, para que nós possamos nos transfigurar ou nos configurar à imagem de Deus. Bom dia, Isabelle! Então, que nós possamos transfigurar, configurar a imagem e semelhança de Deus, porque a nossa consciência nos acusa quando nós estamos equivocados. E aí que o teu jejum seja agradável a Deus. Oh, meu Deus, quanta coisa, era para eu falar só do jejum, viu, gente? Era para falar só do jejum. Mas Deus sabe exatamente o que era para falar, não é? Que bom que você está aqui comigo. O método CIS, a Helenice aqui, ó. Vou tirar até um print aqui, ó. O método CIS é transformador, é surreal. Gente do céu, não, olha, é surreal, né? Todo mundo precisava viver essa metanoia. É uma metanoia. Sabe aquele, né? É transformar lagarto em borboleta, né, Helenice? A Helenice fez. A Helenice, não sei porque eu chamei de Helenice. A Helenice fez e eu tava lá. Eu vi a transformação da Helenice. Eu conheci a Helenice no método CIS, né? Eu conheci a Helenice no método CIS. Foi o passado que teve lá em Paranavaí. Eu conheci a Helenice. E eu sei, gente, testemunha. Eu sou testemunha do que Deus fez na vida dessa mulher e que ainda vai fazer. Porque, Helenice, foi aquilo que eu te falei. Nem começou. Nem começou.
Deus vai te usar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, porque você se permitiu. E a Helenice estava quase fugindo do método CIS, né? Porque a gente mexe muito com as emoções. E o inimigo, ele não quer que você faça. Porque a hora que você fizer o método CIS, a tua vida vai ser transformada. E ele não quer. Eu sou prova disso. Eu sou prova viva disso. Lá atrás, se eu não tivesse dito meu sim no método CIS, eu não estaria aqui hoje falando para vocês. E Deus não teria me usado para transformar a minha vida primeiro. A minha, sempre a minha primeiro. E para ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Se eu, Anice, estivesse lá na área jurídica ainda, não tivesse conhecido o método CIS, estivesse daquele jeito, orgulhosa, eu ainda preciso mudar, é claro. É claro. Eu estou longe da perfeição. Mas lá atrás, né, há 5 anos atrás, se eu não tivesse ido para o método CIS, a minha vida não teria sido transformada. A minha genealogia estaria presa, atravancada ainda. Então, quando eu vou para o método CIS, eu libero a minha vida, eu libero a vida dos meus filhos, eu libero a vida dos meus netos, dos meus bisnetos. E eu libero também algumas coisas que ficaram lá no passado. De coisas ruins, eu quebro correntes. Método CIS, gente, vocês não têm noção que é quem não fez, faça. Tá ali na minha bio. Nisso, eu quero informações sobre isso, me fala. Vai acontecer o maior método CIS agora em novembro, que é o maior que já houve na história da Febracis. Depois vai mudar o formato, vai ser só para 1.000 pessoas, mas agora eu acredito que vai dar mais de 12.000 pessoas. Vai ser surreal. Quem tiver lá vai ver. Eu e Eliane vamos estar, né? Eu tenho umas coaches que vão também, vai ser surreal. Mas que nós possamos, né, independente de poder ir no método CIS ou não, mas se você puder, faça um esforço. Se eu vou deixar para o ano que vem, não deixa. Não deixa, você vai estar perdendo a graça de Deus. Só para o ano que vem, você está adiando o projeto de Deus na sua vida. Se você deixar para fazer o método CIS o ano que vem, você vai estar adiando o projeto de Deus na sua vida, na sua genealogia. Eu falo isso, gente, com toda clareza. Com toda clareza, com toda certeza. Recebe, Helenice. Recebe, mulher, porque o que você viveu ali foi forte demais. E Deus reserva grandes planos para quem tem grandes combates. Não tenha dúvida. Quanto maior o combate, maior a promessa de Deus na vida. Tá? É desafiador, né? Não é sem combate mesmo, viu, amiga? Não é sem combate. Você viu que eu andei passando esses dias. Lá nos conectamos por Deus para que nós duas possamos... foi por Deus mesmo, para que nós duas possamos viver algo transformador. E aí isso tem acontecido todos os dias com o seu conhecimento. E não é dádiva só minha, é graça que Deus tem para todos. Para todos, para todos, para todos. Deus me conectou com a Helenice de uma maneira ali surreal, né? Foi forte. O negócio foi... Gente, só... Se um dia a Helenice quiser contar essa história, a gente vai contar numa live. Se um dia a Helenice quiser contar, Helenice, pode contar, né? Eu não posso contar a tua história, mas você pode contar. Márcia, bom dia, bom dia. Então, gente, vamos deixar essa live gravada, tá? Vou deixar gravada ali no canal do YouTube, quem quiser assistir. Mas fica aí o meu convite para vocês, para fazerem o método CIS, quem não fez ainda. Se programe, se organize. Nisso eu não sei o que é, manda no direct. Me manda no WhatsApp, me manda no direct que eu vou orientar você da melhor forma possível. Porque amanhã vai fazer 5 anos que a minha transformação começou. E olha onde que eu já estou. Né? Para quem estava pensando em suicídio, porque naquela época eu já estava pensando em suicídio. Então, Deus fez uma grande obra, não é? Porque Ele é bom, mas eu tive que dizer o meu sim. Que Deus abençoe a sua vida, muito, muito, muito. Vai ficar gravado no YouTube para você poder assistir, quem chegou depois, ou rever, ou mandar para outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Um bom dia, Marcelo. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe imensamente a sua vida hoje e sempre. Amanhã estaremos aqui às 6h45, se Deus quiser. Beijo, fiquem com Deus.